Durante uma live realizada para o lançamento do livro O Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro, os juristas Ludmila Lins Grilo e Rogério Greco apontaram problemas da atual composição do Supremo Tribunal Federal e questionaram a narrativa de que a revolta contra atos de ministros poderia ser considerada antidemocrática. O jurista Rogério Greco apontou que a atual composição do Supremo vem tomando decisões sem sentido. Segundo o jurista, os ministros assumiram poderes que vão muito além das atribuições do tribunal e por isso se sentem à vontade, inclusive para instaurar inquéritos ilegais. Segundo o Greco, enquanto não houver mudanças na composição da corte, a situação vai perdurar. O jurista disse: "A gente tem que pedir a Deus que o Bolsonaro faça as escolhas certas." Greco e a juíza Ludmila Lins Grilo apontaram que a população se revolta contra os excessos dos indivíduos e que essa revolta não se dirige às instituições. Assista. Mas vamos voltar àquele tema que tem. Eu queria puxar o gancho aí, ainda daquela questão dos professores e tal. Sim. Que a gente falando que os professores eles têm essa obrigação que eles não estão cumprindo, esse dever, não é uma obrigação, um dever perante seus alunos que eles não estão cumprindo. E teve uma decisão na área penal, que é a nossa área aqui que a gente atua, que me chamou muita atenção, que me parece uma franca violação do princípio da legalidade, que foi aquela equiparação da homofobia aos crimes de racismo. Pelo amor de Deus, não tem... Comenta um pouquinho aí pra gente sobre isso aí, ô Rogério. Não, então, assim, a gente fica vendo hoje, Ludmila, as decisões assim mais sem sentido da face da terra. Eu falo com a turma que quando eu passei no concurso MP em 89. Então, assim, eu estudei ainda pela Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, aí veio a Constituição de 88, eu fiquei 2 anos estudando para concurso, e eu me lembro, assim, que quando a gente estudava as decisões do Supremo, a gente tinha respeito, sabe? A gente lia as decisões do Supremo, você podia até não concordar, que é normal, né? Você discordar de uma decisão, isso é normal, isso faz parte. Agora, a forma como essas pessoas hoje no Supremo elas estão lidando com as decisões é uma coisa absurda. Então, assim, essa decisão de você equiparar a homofobia a crime de racismo, e vem muita coisa pior pela frente. Por isso, eles se sentem livres, eles se sentem à vontade para poder instaurar esses inquéritos. Entendeu? Porque ali é um verdadeiro pode-tudo. Não existe mais legalidade, não existe mais nada que diga respeito à constitucionalidade, isso acabou. Sabe, isso não existe, isso é coisa do passado. Mesmo agora, recentemente, o Toffoli falando, né, que ele é o vetor, não, como é que é? É o medidor, será que ele é da... É o editor, é o editor da nação. Pensa num negócio desse, pelo amor de Deus. Nós temos um bedel com o dedo na nossa cara, dizendo o que a gente pode falar, que a gente pode escrever. Então, assim, a gente chegou nesse nível, sabe? Eu tava vendo aqui aquele documentário do Brasil Paralelo, acabei de assistir até Os Donos da Verdade, né, e agora cada dia eles vão fazer sobre um ministro diferente. Então, assim, a gente está vivendo um momento complicadíssimo, e não tem quem se salve, não tem quem escape disso. O que eu tenho insistido aqui, na verdade, Ludmila, é o seguinte: enquanto não houver modificação no Supremo, não adianta você mexer em Constituição, não adianta você criar lei infraconstitucional, porque eles vão declarar a inconstitucionalidade de tudo, da maneira que eles quiserem, eles vão dar a interpretação que eles quiserem. Então, enquanto a corte for isso que a gente tem, sabe, a gente está muito mal. Então, o que a gente tem que pedir a Deus é para que o Bolsonaro faça as escolhas certas, sabe, de pessoas que vão realmente mudar bater de frente, na verdade, que tem que bater de frente. Então, a gente teve um momento aí até com o próprio ministro Joaquim Barbosa, que começou, né, a levantar isso, se bem que o Joaquim Barbosa também não tô dizendo que ele é exemplo para absolutamente nada, não. Estou dizendo que uma coisa boa que ele fez foi bater de frente com o Gilmar. Então, assim, a gente começou a entender como funcionava aquilo, né, por conta daquele processo que, na verdade, foi um engodo aquilo ali, foi uma palhaçada, né, a tal do mensalão. Aquilo ali não existiu. Se você for olhar, Ludmila, a gente que lida com penal, fiquei 30 anos no MP, dos 30 anos, pelo menos 29, trabalhando ininterruptamente no crime. Você como juíza, você aplicaria uma pena ao Zé Dirceu de 7 anos, de 11 meses, ele como mentor do mensalão. Agora, honestamente, por que a pena dele foi aplicada de 7 anos e 11 meses? Porque com um mesinho a mais, o regime dele seria fechado. Aí os caras tiram um mês,
aí passa para 7 anos e 11 meses, como você não tem regime aberto, ele passa para o aberto, como tem no aberto, ele vai para casa. Então, assim, aquilo ali foi um engano, aquilo foi uma palhaçada, e bateu no peito, né, como o Toffoli fez, né, aqui nós somos, né, nós que combatemos a corrupção, senão que, pô, fala sério um negócio desse, rapaz, fala sério, porque isso aí sabe, isso é a história da carochinha, isso não existe, pô. Então, assim, todo aquele processo foi um processo mentiroso. Se você olhar as pessoas realmente que participaram do mensalão, os políticos que participaram do mensalão, ninguém teve pena alta, ninguém. Você via discussões ali que eram assim, eram ridículas. Ministros que reconheciam, né, anotações, simplesmente anotações na folha de antecedentes criminais da pessoa, como sendo maus antecedentes, mesmo sem trânsito em julgado, mudarem a posição especificamente para o processo do mensalão e depois voltar à posição anterior. Porra, não faz isso, cara, isso é desonestidade. Sabe? Então a gente via essas coisas acontecendo e é por isso que eles não têm crédito nenhum, eles não têm credibilidade. Quando as pessoas falam, Ludmila, em fechar o Supremo, isso não é ato antidemocrático, não é fechar o poder judiciário. O Supremo, ele é um órgão do Poder Judiciário. Exatamente. Da mesma forma que eu chegar para você e falar assim, Ludmila, o TSE não está funcionando, vamos acabar com o tribunal, deixa com o Supremo, deixa com o outro. Eu estou praticando algum ato antidemocrático, eu estou dizendo que um órgão dentro do Poder Judiciário não está funcionando à altura. É isso. Então, assim, eles subvertem tudo. Sabe? Então é muito complicado. Eu nunca vi uma situação tão ruim, uma corte tão ruim. Chega a ser deprimente as decisões, elas são deprimentes realmente. Exatamente. Isso aí, esse assunto que você tocou sobre. Ninguém está querendo o fechamento do STF, da instituição STF. Todos os países democráticos têm a sua Suprema tem um acordo Corte. constitucional. Sim. Ninguém está dizendo, não, vamos fechar o STF. Não tem ninguém dizendo. Todo mundo está entendendo, Rogério. As pessoas se fazem. Dá um migué, dá uma de João sem braço. Todo mundo entendeu que as pessoas são contrárias àquelas pessoas, ao indivíduo, às individualidades que estão defeituosas, que estão fazendo a máquina funcionar de forma defeituosa. Então, você afastar um elemento defeituoso da máquina pública, mas manter a instituição STF. Ninguém está querendo fechar o STF. Todo mundo entendeu, Rogério. Todo mundo entendeu. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Alguma instituição, algum órgão exerce controle sobre o seu trabalho? Controle, depende do controle. Sim, tem o controle jurisdicional e o controle administrativo. Isso, vamos dizer, até não da sua independência funcional, mas o seu controle administrativo normal, algum órgão exerce esse controle? Você não tem essa corregedoria? Sim. Corregedoria e CNJ. Você não tem o CNJ? Aí eu te pergunto, quem é que controla o Supremo Tribunal Federal? Você vai falar, o SNJ. CNJ exerce controle sobre o Supremo Tribunal Federal? Não exerce. Outro dia eu fiz até uma proposta, né? Obviamente isso nunca vai vingar. Tinha que ter uma corregedoria externa ao Supremo Tribunal Federal, composta por pessoas que não tinham nada a ver com a corte. Não tem que ser ministro, presidente que vai ser o corregedor geral. Se você não tiver um órgão independente para fiscalizar o próprio Supremo, porque o sistema de freios e contrapesos ele é uma mentira, ele é uma falácia. Porque um poder, na verdade, deve ao outro. Você vê um presidente do Senado igual ao Columbre, com investigações no Supremo Tribunal Federal, pergunta se as investigações andam. Ou seja, isso é uma troca, a gente sabe disso, sabe? Você não deixa a minha correr aqui, a sua fica paradinha também aqui. Então, assim, enquanto a gente tiver esse tipo de coisa, sabe, a gente perde esperança. O que esses caras fazem, sabe? Gilmar Mendes, assim, se eu for levantar todos os processos em que esse camarada era suspeito e ainda assim ele julgou, porra, isso é crime de responsabilidade, isso tá na lei de crime de responsabilidade, sabe? E não anda, não faz assim, simplesmente não acontece nada com esses caras. Então isso vai gerando na população uma sensação de revolta. E a população tem o direito de se revoltar. Assim, isso é normal, a gente tem que expressar de alguma forma, senão você explode, né? Você só fica vendo, né? Uma decisão errada atrás da outra, os caras não param, né? E são uma máquina de decidir de forma errada. E assim, e não tem controle. O grande problema que a gente vê é esse. Enquanto não houver um controle sério, efetivo, acabou. A gente perde a esperança. Veja a participação do jurista Rogério Greco em live realizada pela União dos Advogados do Brasil. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. A turma tá agoniada querendo solução.
não é? Eu estou vendo a galera toda aqui mandando mensagem, qual é a solução, qual é a solução, qual é a solução? Eu vou até submeter uma solução a vocês, eu posso estar um pouco louco, né, com tudo que está acontecendo, mas a nossa única alternativa não é contar com o Senado, porque a gente sabe que ali é uma troca, né, de gentileza. Então, quer dizer que eu particularmente, junto com o senador, né, que começou o mandato ano passado, nós propusemos o impeachment do Gilmar Mendes, e obviamente que isso não vai andar, né? Então, nós temos que ter, na verdade, mecanismos populares para que a coisa funcione. Então, a minha sugestão, já que a gente tem que ter uma sugestão, a minha sugestão, primeiro, nós temos que fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, prevendo uma iniciativa popular, obrigando o presidente do Senado a colocar em pauta os processos que digam a respeito aos impedimentos dos ministros do STF. Porque se não for assim, nós não temos os projetos de iniciativa popular para as leis, por que a gente não pode obrigar ao chefe do Congresso Nacional, ao chefe do Poder Legislativo a fazer isso? Porque eles estão lá, eles são nossos representantes. Eles não são nada mais, nada menos do que nossos representantes. Mas de representantes eles não têm absolutamente nada. Então, eles fazem aquilo que é do interesse deles, não do que é do interesse do povo. Então, primeira solução, nós temos que consertar a Constituição para colocar um meio, um instrumento na Constituição para que a gente possa efetivamente colocar, para que o povo possa efetivamente julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo, me explica como é que funciona o sistema de freios e contrapesos com o Supremo? Cadê o checks and balance? Cadê aquilo que a gente fala tanto em faculdade, que a gente fala tanto em evento? Isso não faz de conta. Não existe o sistema de freio de contrapeso. A gente sabe disso, né? O Supremo controla todo mundo, mas ninguém controla o Supremo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que também ter um projeto de emenda à Constituição criando uma corregedoria especial para o Supremo Tribunal Federal, não compostas por ministros do Supremo. Ou seja, tem que ser pessoas alheias ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim, a gente vai começar a ter um sistema de freio de contrapeso. Ou seja, 5 pessoas escolhidas, 5 juristas renomados, escolhidos das instituições OAB, Ministério Público, Magistratura, Congresso, não importa. Mas que esses 5 sejam isentos, não façam parte da Suprema Corte e possam, inclusive, afastar os ministros. Todos nós passamos por corregedoria. Eu já respondi vários processos da minha corregedoria. Quem trabalha responde processo da corregedoria. Então, assim, às vezes os amigos, né, que são novos do BP vêm reclamar comigo, Rogério, né, tem uma representação contra mim. Eu falei, amigo, seja bem-vindo à família, é assim que funciona. Então, a gente tem que se explicar com a sociedade. Então, por que eles não se explicam? Então, na minha sugestão, para acabar com a agonia da galera aqui toda que está perguntando quais são as sugestões, na minha concepção, são 2 projetos de emenda à Constituição. Um, efetivamente, fazendo essa iniciativa popular, né? Para que o presidente do Senado, se ele não cumprir com o papel dele, porque ele é prevaricador, porque ele não cumpre com o papel, tem inúmeros pedidos de impeachment no Senado. Por que isso não se coloca em pauta? Ou seja, quer dizer que as vozes dos senadores não valem absolutamente nada? Segundo, a necessidade já passou do tempo, na verdade, de se ter uma corregedoria. Por quê? Que eles não são passíveis de serem punidos administrativamente? Por que isso não acontece? Ou seja, eles não são supremos. Supremo, quem for, e se for, é o tribunal, e não as pessoas que compõem o Supremo. Então, eu estava agoniado, era para poder falar isso antes que vocês fossem embora, né, para que vocês pudessem até criticar também um pouquinho aí.